Eu aposto que eu vou bugar a sua mente agora. Se eu te disser que no céu aconteceram duas rebeliões angelicais e não uma, como todo mundo está acostumado a dizer. Pois é, na Bíblia e em alguns livros apócrifos, nós temos algumas referências que vão falar a respeito disso e vão dizer claramente. A primeira rebelião, você já conhece, que é a rebelião de Satanás, que era um anjo. Ele seduziu um terço dos anjos do céu, queria ser igual a Deus e foi movido por orgulho e vaidade. E o arcanjo Miguel junta um exército ali com os outros anjos, sufoca essa rebelião, expulsa os anjos rebeldes do céu e eles se tornam o que a gente conhece hoje como Satanás, demônio e etc. O que você provavelmente não sabia é que a segunda rebelião aconteceu bem depois e foi uma rebelião um pouco mais caliente, se é que você me entende. Em Gênesis 6, nós temos uma passagem um tanto quanto controversa. Eu vou ler aqui para o nosso entendimento e você me acompanha. Vamos no capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 em diante. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, guarda essa expressão, filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, e porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade. E os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos de seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. E o texto continua. Essa passagem é um preâmbulo da parte que vem em seguida, que seria o dilúvio de Noé. Muito bem. Eu pedi para vocês guardarem a expressão Bnei Elohim. Esses Bnei Elohim, que significa filhos de Deus, nas correntes de pensamento mais tradicionais, menos esotéricas, entende-se que é uma distinção entre uma linhagem que seria santa, que se misturou com uma linhagem profana. A descendência de Sete se misturou com a descendência de Caim. Só que a expressão filhos de Deus, Bnei Elohim, sempre que ela aparece na Bíblia, ela está conectada com anjos e não com homens. Só que Enoque é uma figura muito misteriosa na Bíblia. Ele é o sétimo patriarca depois de Adão. A Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus tomou ele para si. Não morreu, não falou mais nada dos milagres ou de experiências que Enoque teve. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ponto final. É isso que a Bíblia fala de Enoque. Só que essa passagem de Gênesis 6, ela está intimamente conectada com 1 Enoque, o livro apócrifo de 1 Enoque. Acho que dos apócrifos, o livro de Enoque ele é o mais famoso, ele é o mais comentado, ele é o mais cheio de mistérios, né? No livro de 1 Enoque, a partir do capítulo 6, também, olha a coincidência, ele começa a falar da rebelião das sentinelas, da rebeldia dos Bnei Elohim. Essas sentinelas, segundo o mito, seriam anjos que Deus teria enviado à Terra para tomar conta da humanidade, vigiar e avisar a Deus como que as coisas estavam acontecendo ali na Terra. Só que esses anjos, eles começaram a olhar para as humanas de uma maneira diferente, né? E me parece que essa passagem de Gênesis não está falando de homens, não. Está falando de anjos mesmo. Vamos lá para o livro de 1 Enoque. Então, ó, rebeldes dentre as sentinelas. Eu vou fazer um resumo rápido e a gente lê o texto aqui. De acordo com o livro de Enoque, nesses grifos que eu fiz aqui, essas sentinelas, esses anjos que
estavam aqui na Terra, eles foram liderados por duas personagens principais, que seria o anjo Semiasa e o anjo Azazel. Eles meio que ficaram interessados nas mulheres lá e falaram assim, não, nós vamos lá, nós vamos ter um tete a tete, nós vamos ter um date com essas mulheres aí. E vamos ter filhos com elas, simples assim, vamos ter filhos. E só que Semiasa, ele meio que, cara, a gente vai ter problema com o chefe se a gente fizer isso, né? Isso era um ato de rebeldia, porque eles não iriam conservar o seu estado de pureza angelical ao copular com as fêmeas humanas. É engraçado isso, né? Mas aí eles estavam muito interessados e fizeram um pacto de que teriam esse relacionamento com as humanas, custe o que custasse. E se envolveram. E uma segunda personagem que também é importantíssima nessa narrativa seria o anjo Azazel. Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome em algum RPG, Azazel. Tá. Azazel foi um anjo que ele trouxe o conhecimento proibido para a humanidade. Magia, cosméticos, a joalheria, produção de armas e uma série de outros conhecimentos que, de acordo com o livro de Enoque, isso teria sido proibido por Deus. Vamos ler uns trechinhos aqui. É claro que não vou ler tudo porque é longo, né? O trecho é longo. Mas se você quiser o livro de Enoque, me chama no direct que eu arrumo para você um PDF. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 1. Olha que coincidência. E sucedeu que, quando os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias e nasceram a eles filhas formosas e belas, e os anjos, os filhos do céu, viram e cobiçaram, e disseram uns aos outros: venham, escolhamos para nós esposas dentre as filhas dos homens, e geremos filhos para nós. E Semiás, olha o Semiás aí, que era o líder, disse: eu temo que vós possais não querer fazer isto, e que eu sozinho pagarei por este grande pecado. E todos lhes responderam: vamos todos fazer um juramento. E juraram que todos nós nos comprometeremos com maldições a não alterar esse plano, mas fazê-lo efetivamente. Então juraram todos juntos e comprometeram-se com maldições a respeito deles. E eles eram ao todo 200 e desceram em Ardis, que é o topo do Monte Hermon, e chamaram a montanha de Hermon, porque nela tinham jurado e se comprometido com maldições. E todos esses nomes são os líderes. Semiasa, que era o líder. Aí fala o nome de todos os anjos aqui. Eu não vou ler todos para a gente ser breve. E todos os líderes dos 200 anjos e todos os outros com eles tomaram para si esposas. Cada um escolheu para si e começaram a entrar nelas. E foram promíscuos com elas, e ensinaram feitiços, encantamentos, e lhe mostraram corte de raízes e árvores. E elas ficaram grávidas e deram à luz os gigantes. Lembra dos Néfilins? E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, punhais, escudos, peitorais, e mostrou-lhe depois destas outras coisas, e a arte de fazê-las, braceletes, ornamentos, pintar os olhos, olha só, e o embelezamento das pálpebras, e as pedras mais preciosas, e todo tipo de tintura para coloração. E o mundo foi mudado. Aí tem várias consequências que acontecem aí. Vamos ver o que aconteceu com eles aqui. É bem interessante. Aí tem uma queixa que é feita contra esses anjos rebeldes a Deus. Então tem aqui: e além disso, o Senhor disse a Rafael é um anjo, amarra as mãos e os pés de Azazel e lança-o na escuridão, e abre o deserto que está em Dudael e lança-lo lá, e lança sobre ele rochas brutas, ásperas, e cobre-o com escuridão, cobre a sua face, para que ele não possa ver a luz.
e para que no grande dia do julgamento ele seja lançado no fogo. E tem aqui mais coisas contra Azazel, e tem aqui o que aconteceu com Semiasa. Semiasa não passou ileso, não. E disse o Senhor a Miguel: vai, avisa Semiasa e aos outros que com ele se uniram, com as mulheres, para se comprometerem com elas em toda a sua impureza. Quando todos os filhos tiveram matado uns aos outros, e quando eles virem a destruição de seus queridos, aprisiona-os por 70 gerações sobre os montes da terra, até o dia de seu julgamento, até o fim do julgamento, e por toda a eternidade seja consumado. Naqueles dias serão levados para o abismo de fogo, em tormento, em prisão serão trancados por toda a eternidade. Então Semiasa será queimado junto com eles. Percebeu que é bem parecido com o relato do Gênesis, só que muito completo? Essa é a segunda rebelião angelical que aconteceu no céu. Me diz aí, o que você achou dessa passagem da rebelião dos anjos? Você sabia que aconteceram duas rebeliões em vez de uma? Deixa nos comentários, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau para você.